Olá a todos, sou Kátia. Vamos para mais um estudo importante para nosso aprimoramento, nosso conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o karma. Vamos ver o que nós podemos entender sobre esse termo, sobre essa palavra. Bom, muitas pessoas que nós falamos karma ficam achando que a palavra tem só uma conotação negativa. Mas vamos ver o que a gente pode entender disso. Karma é uma palavra que vem do sânscrito, que é uma linguagem, uma língua que já não existe mais lá dos hindus, que vem do Oriente. E essa palavra, ela significa ação, significa efeito, significa trabalho. Então, é uma visão equivocada nós pensarmos que significa culpa, punição, castigo. Muitas pessoas já imaginam que o karma é extremamente negativo. Mas, na verdade, o karma é a lei do equilíbrio, é a resposta vibracional ao que a gente emite. E ele pode ser bom ou pode ser ruim. Quando essa palavra começou a ser utilizada no Ocidente, que ela foi colocada com essa conceituação de palavra negativa. Mas se ela é uma resposta vibracional ao que a gente emite, então, sem dúvida, ela é um sinalizador. Se você está recebendo uma resposta do universo que é meio negativa, então, significa que você está vibrando negativamente. Se você está recebendo uma resposta do universo que é positiva, então significa dizer que você está vibrando positivamente. Nós precisamos mudar nossa vibração, ou se está legal, assim ela vai sinalizar para a gente. Então, o karma, a gente não tem que ter aquela ideia que o karma é sofrimento. Não, o karma é sofrimento. Não, isso é um contrassenso. Porque é uma outra visão equivocada de achar que quando se fala em karma, se fala em negativo, se fala em sofrimento, porque ele pode ser bom também, né? Essa ideia, de continuar sofrendo é totalmente equivocada. Fazer a apologia ao sofrimento, que você só se depura, o seu espírito, você só evolui se você estiver em sofrimento, isso não é uma realidade. Não é só o sofrimento. Que tá certo, a gente faz escolhas, como a gente vai ver a seguir, a gente pode escolher aprender pelo amor ou pode escolher aprender pela dor. São escolhas que a gente faz. Mas aí vem a pergunta: karma existe no espiritismo? Bom, o karma, na verdade, se você olhar nos capítulos iniciais ali do Livro dos Espíritos, na introdução, na verdade, fala a respeito da linguagem. Nós não devemos nos apegar essencialmente em palavras. Por isso que é importante absorver a ideia, ou seja, o conceito que está por trás da palavra. Ele pode ser entendido como dívidas, como resgate, como provas. O karma é uma palavra de origem hindu. Ela tem suas bases orientais. E o espírita pode usar essa palavra ou qualquer outra. Existem centenas de línguas no mundo, não é verdade? O importante é o conceito de responsabilidade espiritual, que é o que está lá, no livro Céu e Inferno, escrito psicografado por Chico Xavier, o livro de André Luiz, dedica praticamente um livro inteiro para tratar dessa responsabilidade espiritual. Inclusive tem um item lá chamado Código Penal da Vida Futura, que fala muito sobre isso. E nós somos informados a todo tempo, todo o mal que nós causamos,
automaticamente nós assumimos a responsabilidade na reparação desse mal. O mal que nós causamos no coração de alguém, na vida, na natureza, no meio ambiente, não importa. Toda vez que nosso livre-arbítrio interfere na harmonia do universo, no sentimento das pessoas, na vida das pessoas, nós seremos responsabilizados. E aí teremos que reparar esse mal. Aí a gente fala da lei de causa e efeito. Na verdade, o karma nada mais é do que isso, né? Na terceira lei da física de Newton, fala daquela lei de ação e reação. O elemento A exerce uma ação sobre o elemento B, que exerce uma reação inversa na mesma proporção ao elemento A. Então, é a lei de causa e efeito. Bom, essa reparação, ela se dá de diversos modos, né? Um deles, sem dúvida, é através da força do amor, do perdão. Isso pode ser modificado, sim. E através das suas escolhas. O importante é nós focarmos no conceito por trás dessa palavra, né? No livro Ação e Reação, também de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, fala especificamente bastante sobre ação e reação. E nessa codificação, nesses livros aí, eles falam muito sobre os espíritos, quando chegam na espiritualidade, o que quando eles chegam lá no mundo espiritual, o que eles encontram, né? E veem quais as consequências dos atos que eles praticaram. Então, nós temos que ter atenção nisso, que, claro, que a nossa vida atual vai sim identificar, vai trazer consequências para o nosso futuro, a nossa vida espiritual futura. E o livre-arbítrio, falando pelo livre-arbítrio, que é aquilo que nós fazemos de acordo com a nossa vontade, independente de nós darmos atenção às nossas inspirações, ao nosso guia, ao nosso mentor, ao nosso anjo de guarda, isso pode nos levar para o lado bom e pode levar para um lado negativo. Então, a gente precisa ficar muito atento. Eu sempre costumo dizer que a primeira ideia que vem à nossa mente, a primeira ideia, ela é sua, que é aquela ideia do impulso. E a segunda, geralmente, é uma inspiração. Então, o fato de receber alguma coisa para poder falar naquele momento, pensa, respira fundo, conta até 10, né? Vê exatamente qual a inspiração que você está tendo, para que muitas vezes você não possa falar nada que vai se arrepender depois, ou fazer, né? Aí tem uma pergunta aqui. Esse karma, hein? Ele pode ser amenizado? O que a gente pode tirar de ideia em relação a isso? Na verdade, de acordo com no livro dos Espíritos, as provações podem ser amenizadas de que forma? Através do amor, do perdão, das boas ações e boas vibrações. Se você vem nessa encarnação predestinado, né? Porque a gente tem um plano encarnatório, que é feito quando estamos lá no astral. Então, você já vem. Porém, se há no seu registro uma doença e você começa a vibrar positivamente, começa a se cuidar melhor, começa a dar atenção para certas coisas que a doença iria te trazer um aprendizado, você aprende, sem dúvida, esse karma, essa doença, poderá ser amenizada, sim, pelas suas próprias ações. E mudar o karma de outra pessoa? A gente pode, a gente consegue. Na verdade, não é permitido mudar o karma de alguém. Mas, segundo a lei de caridade, a gente pode auxiliar o irmão nas provas para que sejam amenizadas, né? Sendo indulgente com as falhas alheias, benevolente com todos, o perdão, né? O perdão que vem de dentro. A gente pode sim. Se a gente vê um irmão em necessidade, por mais que ele tenha que passar por aquilo, nós temos sim a nossa obrigação de ajudar e, consequentemente, amenizar essas provações ou esse karma que essa pessoa está passando. Bom,
E quais são, então, as causas dessas aflições? Simplesmente através das nossas escolhas. Porque muitas das nossas provas não são coisas que muitas vezes a gente acha que é de outras encarnações. A todo momento a gente está fazendo escolha, né? E a responsabilidade frente a elas cabe a nós. Todo momento a gente escolhe o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, a gente faz coisa errada, a gente faz coisa certa. Então, todo momento essas escolhas são feitas. As causas, como disse, podem estar nesta vida ou em outras, né? No plano reencarnatório, o espírito escolhe o plano de provas que deseja passar. Isso define o seu livre-arbítrio. Então, nosso livre-arbítrio ele já vem lá da espiritualidade. É lá que a gente escolhe o que a gente vai passar para a gente evoluir. A gente não lembra, a gente não tem, né? A gente não tem essa lembrança. Mas foi a gente mesmo que escolheu e disse: eu posso passar por isso para a minha evolução. Eu preciso. Nós escolhemos, inclusive, o grupo familiar em que nós iremos conviver. Aí tem uma outra, né? Nem todas as tribulações foram definidas antes, tá? O gênero, os detalhes das provas são consequências das posições escolhidas e das consequências das ações. Ou seja, muitas vezes você define na espiritualidade: eu quero nascer numa família muito rica, porque eu vou auxiliar aos pobres, eu vou doar para pesquisas e descobertas de curas de doenças graves, de vírus. E aí, quando você vem rico, milionário, você não faz nada disso. Você abusa da sua autoridade, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua sensualidade, dos vícios, e aí vem as consequências. O mesmo acontece quando se define: vou morar numa família ou num ambiente onde há delinquência para tentar transformar essas pessoas. Isso também acontece. Aí acaba se envolvendo por aquele grupo, né? Um grupo de tráfico, por exemplo, se envolve com aquele grupo e acaba tendo as consequências destas provas, né? Acaba entrando no crime, na delinquência e tendo consequência dessas provas. Tá? Então é muito importante nós termos essa visão. Bom, porque Deus, ele quer o bem de todos os filhos. Ele sintetizou: fazei aos homens o que gostarias que vos fizessem. Aí tem aquele ditado: não faça para os outros o que você não quer para você. Né? Um ditado antigo, aí, um ditado bem de vó, e é bem sábio, porque é isso mesmo, porque isso pode retornar a você, né? E reparar ao mal? Reparar ao mal com o mal? Como eu disse, não. Não é que nem na época de Moisés, naquela lei de talião, que é a retaliação, né? Do olho por olho, dente por dente. Não é bem por aí, né? Tem até uma frase de Gandhi que diz: se fosse assim, todos seriam cegos e desdentados. E sim usar o princípio da caridade, o princípio do amor, tão citado por Jesus em todas as suas obras, né? É o amor, a justiça, porque nós temos as leis de amor e caridade, as leis morais, e a misericórdia. A mesma misericórdia que nós temos com o outro, é a misericórdia que nós pedimos ao nosso Pai, né? Então é importante a gente não fazer por os outros o que a gente não quer para a gente. Bom, e é isso. É muito importante pensarmos que cada um escolhe o seu destino, né? A gente escolhe através de nossas escolhas. Deus apenas nos coloca no caminho. É isso. Agradeço a todos. Até um próximo estudo.